Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais um conteúdo aqui no canal, falar de futebol, né? Eu vou gravar vídeos também de investimentos, eu vou trazer para esse canal aqui, tá bom? Antes de qualquer coisa, a gente vai falar hoje sobre os planos de sócio do Bahia, que tiveram aumento, as apresentações já oficialmente dos jogadores contratados. Alguns torcedores do Vitória reclamaram com a notícia que eu divulguei aqui sobre o 13º. Sinto muito, mas vou tratar do assunto daqui a pouco novamente e vou tratar também da contratação do Dankler. Ele explica a situação da saída dele quase 10 anos atrás, tá bom? Qualquer coisa, a gente tá aqui às ordens para vocês também perguntarem, participarem da nossa programação do YouTube. Na segunda-feira, dia 2, a gente volta todos os dias, das 18 às 19, eu, Dito Lopes e Camilo Oliveira, na resenha das 6, tá bom? E também a programação normal da Itapuã FM, tanto do programa de jornalismo, das 7 às 8 da manhã, pauta das 7, quanto às 20 horas, às 22, com as resenhas e as transmissões dos jogos a partir do dia 5, né, gente? Com Vitória e Cordino, tá bom? Grande abraço a todos vocês, obrigado por estarem aqui conosco. Atlético e Bahia ainda não chegaram a um acordo sobre a venda do volante Christian. Segundo a jornalista Monique Vilela, que cobre o Atlético Paranaense, mesmo o jogador já estando aqui em Salvador, já se despediu do Atlético Paranaense, as tratativas ainda seguem, porque há cláusulas de contrato e outras situações extras que não foram fechadas. Mas o jogador já está na capital e no Esporte Clube Bahia. Falar em Bahia, mais anúncios oficiais do Bahia na montagem do elenco para 2023. O atacante Everaldo, 31 anos, chega para o Bahia em definitivo no contrato de 3 anos. Estava no Kashima Antlers do Japão, foi revelado pelo Grêmio, jogou no Paysandu, Santa Cruz, Atlético Goianiense e Chapecoense. Aliás, quando esteve na Chapecoense, eu ganhei muitos pontos no Cartola, que eu apostava sempre no Everaldo, ele fazia gols. Fora do Brasil, atuou na Arábia Saudita e México e agora estava no Japão. No Japão, Everaldo jogou 101 partidas, fez 34 gols e deu 15 assistências. O atacante Gabriel Teixeira, Biel, 21 anos, também anunciado, vem do Fluminense do Rio, contratado em definitivo e o contrato até 2028. Biel estava emprestado ao Grêmio. As negociações giram em torno de 10 milhões e meio de reais. O atacante Gabriel Teixeira, o Biel, já fez exames, está treinando normalmente com o grupo no CT Cidade Tricolor. Outro jogador do Fluminense, o goleiro Marcos Felipe, 26 anos, passa a ter vínculo com o Bahia por empréstimo até o final de 2023. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o goleiro Marcos Felipe terá a oportunidade de defender o primeiro clube fora do Rio de Janeiro. É que em 2015, o Marcos Felipe atuou por empréstimo no Macaé, também no estado do Rio. O zagueiro David Duarte, né? 27 anos, 1,92 m de altura. O Bahia, para contar com esse zagueiro, vai pagar 500 mil reais ao Fluminense. Ao todo, David Duarte fez 11 jogos na temporada, 4 como titular e também chega por empréstimo. Outro zagueiro que a gente aguarda o anúncio é Raul Gustavo do Corinthians. O atleta está fechado com o Bahia, que acertou a negociação diretamente com o Corinthians esta semana. Raul Gustavo era pretendido pelo Cruzeiro. Tem 32 anos, chega com a experiência que o time precisa para mesclar com jovens já contratados do elenco. Você gostou das contratações? Está gostando? Raul Gustavo resolve o problema da experiência que vocês estavam cobrando? Deixa aqui no comentário a sua opinião, que a gente tem analisado como é que tem sido a receptividade dos jogadores junto à torcida e aos nossos inscritos aqui do canal. Fora do futebol, né, mas ainda com relação ao torcedor, não é nem fora do futebol, né? Fora das 4 linhas, né? O Bahia anunciou aumento nos preços dos planos de sócios para 2023. Como é que vai ficar a situação? Você vai conferir agora aqui no nosso canal. Vai ter a cadeira norte, que sai de R$ 99,00 e sobe para R$ 114,90. Não é para não dizer 115, R$ 114,90. A cadeira leste, que vai ser dividido lá no estádio, sai de 99 para 114,90 e depois passa a 119,90 no mês de abril, que é quando vai estar
definidas as áreas já delimitadas, separadas no estádio da Fonte Nova. O Baía da Massa Super Norte sai de 64 e sobe para 69,90. Baía da Massa Super Leste, que é outro setor, a mesma coisa, sai de 64, sobe para 69,90, mas depois, em abril, sobe para 74,90. Cadeira especial sai de R$ 129,00, sobe para R$ 149,90. E o Lounge Premium, que é da galera mais abastada, né? Sai de R$ 259,00 e sobe para R$ 299,00. Vou falar um pouco do Vitória, porque eu recebi reclamação de 2 torcedores do Vitória. 2, exatamente. Claro que podem ter outros que falaram em rede social, mas diretamente para mim foram 2. Depois que eu divulguei que o clube ainda não havia pago o 13º aos seus funcionários. E ainda não pagou, e o presidente Fábio Mota disse que paga até sexta-feira, dia 30. Um desses torcedores mandou mensagem dizendo que eu fiz chacota por causa da situação. O segundo disse que eu estava tumultuando o clube. Vamos lá, gente? Primeiro, eu noticiei de forma séria e como manda o bom jornalismo, ouvindo o lado do Vitória, que confirmou, através do seu presidente, que o débito existe, portanto, chacota não houve da minha parte. E se torcedores pegaram a parte da matéria e fizeram memes, fizeram gozações, chacotas, não é problema meu, é um problema de torcedores, tá? Segundo, que é até engraçado, né? Quando o torcedor fala que eu tumultuei porque eu divulguei uma notícia verdadeira. É brincadeira isso? Ou seja, quem não paga o 13º dos funcionários não tumultua o clube, né? Não tumultua nada. O tumulto é feito por quem divulga a notícia verdadeira. Mas para esse torcedor tem uma frase velha, mas que cai bem neste caso aqui. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Tá explicado? Bom, o Vitória anunciou o zagueiro Dankler. Você, torcedor do Vitória, achou o que dessa contratação? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Na coletiva, um assunto que eu tinha maior interesse em saber, e tenho certeza que o torcedor, quando ele foi anunciado, também queria saber, porque ele saiu de uma forma meio que brigando com Vitória, não esclarecida na época, e Dankler fez questão na coletiva de explicar como se deu a saída dele do Vitória há quase 10 anos. Acompanha a história contada pelo atleta. Nós fomos para a competição na Alemanha, e quando voltei da Alemanha, eu tive 3 propostas. Tive uma proposta do Bayer Leverkusen, tive uma proposta do Sport de Portugal e tive uma proposta do Real Sociedade da Espanha. E na época o Vitória, eu estava naquele processo ali já jogando profissional, eles disseram que não iriam me liberar, que nós iríamos fazer uma renovação de contrato. Tudo bem. Se passou o tempo e a gente começou a tratar dos negócios da renovação, e foi se passando, eu fui jogando, eu acho que eu joguei, se eu não me engano, 5 partidas da Série B, e com isso despertou interesse também de mais 3 clubes brasileiros na época. Uma foi o Botafogo, tinha o Corinthians e o Grêmio. O que acontece? Nós não conseguimos chegar como um acordo nos valores, mediante a proposta que eu tinha também desses 3 clubes. Só que, na verdade, o diretor que estava aqui na época do profissional, ele não acreditou que eu tinha essas 3 propostas. E dificultou na questão dos valores, nós não conseguimos chegar a um acordo. Sendo que, na época, para eu renovar aqui, eu não vou falar de valores, mas eu vou falar de quanto eu abri mão na época de 30 mil do valor que eu ia receber lá para poder permanecer aqui. Então eu aceitei, fiz uma proposta, 30 mil a menos com o valor que eu iria receber fora. Ou seja, o diretor da base na época, que eu tenho um carinho enorme, todas as pessoas da base que me conhecem, sabia da minha conduta, da minha postura, sempre que eu tive com o clube, ele sabia da proposta que eu tinha. Então ele entrou também na negociação para tentar ajudar e resolver. Eu lembro como hoje que na época ele veio com retorno dizendo que o diretor obviamente não aceitaria a contraproposta que eu fiz, até porque ele achava que eu estava tentando ludibriar o clube, que eu não tinha essas propostas. E meu empresário na época morava no Rio, então a decisão, quando eu fiz a escolha antes de não renovar com o Vitória, de ir para o Rio, foi muito por ele estar lá também, e o clube do Botafogo na época que estava em ascensão ali, né? Tinha um Sidorf, enfim. E eu lembro que quando chegou o contrato na minha mão,
Eu liguei pro diretor da base, eu falei com ele, Epifânio, não é nem para ter citado o nome, mas já foi. O contrato chegou em minha mão, o pré-contrato. Se nós não conseguimos chegar a um acordo, eu preciso, até porque minha esposa tinha terminado de ter um bebê na época e eu precisava renovar. Ele fez, né, eu vou voltar, vou tentar, eu vou dar o meu máximo que eu puder e te dou retorno. E nisso, o diretor do Vitória, muito arrogante na época, ele até se retirou da negociação, porque ele e meu pai tiveram uma discussão, e ele foi muito arrogante na época, e meu pai disse que não negociaria mais com ele presente, né? Então o Epifânio ficou fazendo essa ponte, juntamente com o presidente e com esse diretor. E ele, mais uma vez, negou. O pré-contrato chegou, eu mais uma vez liguei e falei, o pré-contrato está em minha mão. Se nós não conseguimos chegar com um acordo, eu vou ter que assinar esse pré-contrato. E o retorno foi negativo da volta, né, do diretor. Então não conseguimos entrar um acordo. Assinei o pré-contrato, no outro dia saiu a matéria que eu assinei o pré-contrato. Aí o clube quis dar o valor a qual eu estava pedindo. Ou seja, só que eu tinha um pré-contrato, tinha um valor de uma multa que era muito alto. Eu não tinha o valor da multa e não ia pagar uma multa. Então o que acontece? O Vitória na época me afastou, eu tinha idade de júnior ainda, baixou para o júnior, eu fiquei no júnior e depois que eu completei a idade profissional, eu fiquei vindo em horários diferentes, ou seja, eu passei um ano sem jogar. E o que lançaram na entrevista foi que eu coloquei o Vitória na justiça. Eu nunca coloquei o Vitória na justiça. Pode buscar aí 2013, se eu coloquei o Vitória na justiça. E na época me deixaram 4, 5 meses sem salário. Eu poderia ter entrado na justiça, mas eu não fiz isso pelo amor que eu tinha ao clube, pelo carinho que eu tinha ao clube. Só que na época que eu saí, eu não tinha força, não tinha internet, essas coisas todas não eram tão fortes e não me deram a oportunidade de me expressar. Tá aí a explicação do zagueiro Dankler, que retornou ao Vitória e foi apresentado à imprensa e à torcida. Repito, você gostou da contratação do Dankler? Você que é torcedor do Vitória, o que é que tá achando das contratações para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro? Eu nem falo de Copa do Nordeste, porque está na pré-Copa, Campeonato Baiano, Copa do Brasil, porque o maior objetivo do Vitória é justamente subir para a Série A. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos vocês. Deixa o like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, que possa indicar para outras pessoas. Se não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Valeu, grande abraço e até a próxima.